Fala pessoal, tudo bem? Igor Oliveira para mais um vídeo e dessa vez para falar da grande final da categoria feminino. Elas Fera e o Futsal vão aí disputar o título da categoria feminino na noite desta quarta-feira, mas eu queria, antes de falar do jogo, queria falar de dois pontos bem importantes que se referem a esse vídeo também. Para quem não sabe, eu faço parte da equipe do Futsal feminino, tenho relação direta, na verdade, com 3 equipes de pilar, né? O futsal masculino, o futsal feminino e o Garcia Mais da terceira divisão masculino. E mesmo sendo torcedor, o que eu mais me pego no pé é para fazer análise justa dos jogos, dos times, independente do meu time, né? Ou dos meus times nesse caso. Eu acho legal a gente incluir o nosso lado torcedor, claro, mas a gente não pode deixar o clubismo tomar conta ou fazer a gente ter uma análise ou uma opinião injusta sobre outras equipes, sobre jogos e etc. Então esse vídeo sobre a final feminina vai ter 0 do Igor, torcedor, técnico do futsal feminino, e eu vou tentar, claro, ser o mais justo possível sobre a equipe do Elas Fera e também sobre a final. E o segundo ponto que eu queria falar era sobre o futsal feminino de Pilar, né? Esse campeonato ele contou com 3 equipes, além dos 2 finalistas, Elas Fera e o Wolf. O Garcia Mais também teve uma equipe feminina, foram 3, e que pena que foram só 3, né? Pilar do Sul vinha numa crescente, num viés de alta do futsal feminino. O Curió criou time, o Guarani criou time, o Geresson tinha um time, tinha um antigo e tão tradicional ABFC, que também não temos mais. O Wolf feminino também foi criado nessa leva. E eu acho que isso, infelizmente, todo mundo tem culpa, né, do futsal feminino ter dado uma caída, né? A gente teve a confusão no campeonato municipal, no último campeonato municipal, que o título ficou com o Wolf feminino. Aquilo atrapalhou, mas eu acho que, assim, uma medida que talvez fosse melhorar ou que fosse incentivar o futsal feminino em Pilar do Sul, seria, não sei se a obrigatoriedade, né, mas as equipes, pelo menos as equipes de primeira divisão deveriam ter um time feminino, né? Eu sei que talvez a questão que mais atrapalhe seja financeira, eu sei que os times passam dificuldade para manter as suas equipes masculinas, né, falando da primeira divisão, uma ou outra que tem uma condição financeira mais acima, eu sei que é difícil, mas essa é uma medida que vai fazer o futsal pilarense crescer, não só o feminino, né? Porque eu vejo os técnicos, o pessoal da comissão, os dirigentes das equipes de Pilar, eu entendo que eles querem, eu entendo que todos querem, pelo menos a primeira divisão, né, que tem uns projetos mais a longo prazo, fazer a camisa crescer, fazer a instituição crescer. Mas por que fazer a instituição crescer só com o masculino? É uma pergunta que eu me faço. Por exemplo, não é puxando sardinha pro meu lado, o Wolf é a única equipe da primeira divisão que tem um time feminino. A Transcarvalho recentemente investiu no Intermunicipal, inclusive levando o título, né? Mas foi uma parceria com a equipe do Case, uma equipe de fora. O Curió recentemente montou a equipe, mas desfez. O Wolf segue sendo a única equipe da primeira divisão que tem um time feminino também. Não é suficiente só o Wolf, não é suficiente o investimento que o Wolf também faz no feminino. Eu sei que as dificuldades são enormes, questão de patrocínio, questão de investimento de um empresário, de uma empresária acreditar na sua camisa, de botar mais do que fé, dinheiro, né, investir dinheiro na sua equipe. Mas eu acho que poderia haver uma comoção maior sobre o futsal feminino, né? Porque a gente tem talento de todas as idades, né? Da mais alta à mais jovem. E a mais jovem também tá vindo com uma força muito forte. Só que a geração mais jovem do futsal pilarense, o futsal feminino pilarense, precisa de incentivo, né? Porque senão desanima. Meninas aí que têm talento, meninas que têm um futuro, que podem dar um entretenimento muito rico pro pilarense, porque é para isso que serve o futsal, né? Para isso que serve o esporte, de uma maneira geral, entreter. E eu acho que essas meninas têm potencial para fazer grandes jogos, para disputarem grandes títulos, para representarem a camisa de Pilar do Sul, por exemplo, em torneios para fora. A gente tem uma leva e não é uma leva jovem, que eu digo de 20 e poucos anos, não. É de 15 a 20, é de 15 a 18. A gente tem muitas meninas surgindo que têm talento, que têm potencial para entreter ao máximo o pilarense que gosta de ver futsal. Só que elas precisam de investimento, né? Elas precisam de apoio. Eu tô no meio há cerca de 2 anos. Falo com propriedade porque vivo, né? Isso. Eu sei o quanto é difícil financeiramente. Eu sei. E agora, falando pelo meu time, eu sei a dificuldade de manter uma equipe na primeira divisão, competindo. Ainda mais com projeto de campo, né? Que a maioria, ou quase todos os clubes de Pilar têm. Mas a gente deveria virar um pouco os olhos pro lado do feminino, né? Porque quanto menos equipes,
mais jogadores desperdiçados a gente tem, né? Porque ou você fica com um elenco inchado de 15 meninas que você não vai conseguir dar ritmo de jogo, ou as meninas nem entram, né? Por falta de incentivo, por falta de oportunidade, por falta de conhecer alguém. Então é um recado que fica aí pra geral, pros times. Eu tô cobrando os times de primeira, que tem um investimento maior, né? Mas serve pra todos, time de segunda, time de terceira divisão, pra investirem no futsal feminino, porque a gente tem muito talento. E, cara, e quando eu falo de muito talento, é muito talento sendo produzido também, né? De 10, 12 anos. A gente tem Sofia, a gente tem Ana Lívia, a gente tem a principal joia pra mim do futsal pilarense. E talvez vocês nem conheçam, mas é a Jamile. A Jamile pra mim é um talento excepcional que, se a família dela conseguir dar sequência nesse ramo, porque é muito difícil financeiramente também, tem que ter muita força de vontade, tem que ter oportunidade, a Jamile tem potencial para ser uma jogadora profissional. Mas que o entorno também ajuda ou atrapalha, né? Se o futsal feminino pilarense estiver forte, jogadoras como a Jamile vão surgir mais e vão ter a oportunidade de se mostrar, de pegar rodagem no futsal, né? De treinarem com mais frequência. Mas tudo isso precisa de apoio, né? Então é um pedido também para autoridades, para os times, para dirigentes, para torcedores, incentivem, porque talento a gente tem e tem de sobra.